Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Poder da fé. Evangelho, capítulo 19, item 2. E nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo 20. A fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Apresenta-se natural e adquirida. No primeiro caso, é espontânea, simples, destituída de reflexão ou de exigência racional, característica normal do ser humano. Na segunda acepção, é conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se, robustece-se com a experiência dos fatos, tornando-se base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas do pensamento e da experiência humana. A fé procede também de vivências transatas, quando o espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram experienciadas, deixando os resultados dos métodos utilizados para superá-las. Conhecendo os acontecimentos, embora inconscientemente, o ser adquire a confiança espontânea para os enfrentamentos que se apresentem por semelhança evocativos daqueles passados. Torna-se, desse modo, indispensável para uma conduta saudável, porque se faz bastão e alicerce para novos cometimentos, mediante os quais o ser progride. A fé, no entanto, deve apoiar-se na razão, que perquire no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. A fé amadurece através da conduta que propõe, coroando-se de segurança pelos resultados colhidos nos empreendimentos encetados. O homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando-o à falência moral. Por isso, um limite entre a fé e a ação que deve ter tido em conta quando da tomada de decisão, ante o que fazer ou deixar de realizá-lo. Face à proposta de que nada é impossível quando se crê, é necessário decodificar o que significa essa crença, à luz da psicologia profunda, para não se tombar no fanatismo perturbador e insensato. Jesus havia descido do Monte Tabor, onde ocorrera a transfiguração, e mais uma vez confirmara a procedência do ministério que lhe fora concedido por Deus. Naquela oportunidade, Moisés, o legislador do povo hebreu, e Elias, o profeta das venerandas tradições, apresentaram-se desvestidos de matéria em todo o esplendor da sua glória para o saudarem, rompendo a sombra que pairava em torno da imortalidade do espírito e da sua comunicabilidade com as criaturas humanas. O primeiro, mediante o diálogo que veio manter com o Mestre, liberou as criaturas, a partir de então, da proibição que exarara no passado, quando o povo em libertinagem evocava os espíritos para com eles se imiscuírem nos comportamentos reprováveis a que se entregavam. Estabelecendo leis que se deveriam caracterizar pela severidade, em razão do nível moral em que se encontrava o hebreu, recém-saído da escravidão no Egito, coibiu o abuso decorrente da insensata comunhão com o mundo espiritual, atendendo aos seus apelos infantis e perversos, que lhes bloqueavam a capacidade de pensar, de decidir os conflitos e as condutas, transferindo-os para aqueles que, desfaixados da matéria, se lhes deveriam submeter aos caprichos. Naquele momento de magnitude, ele próprio viera exaltar o homem de Nazaré, confirmando a sua ascendência moral sobre a humanidade, a quem ele próprio se submetia. O segundo, que lhe profetizara a vinda por diversas vezes, retornava da espiritualidade para confirmar ser ele aquele Messias aguardado,
a quem se reportara, o portador das excelentes qualidades para conduzir o pensamento na direção de Deus e facultar a vitória de cada um sobre si mesmo. Apresentava-se como o discípulo que vem glorificar o Mestre, que então assume toda a sua pujança, momentaneamente submersa na forma humana limitada, como se tornava necessária para o processo de iluminação das vidas mergulhadas nas trevas do mundo. Após aqueles momentos de incomparável beleza, fomentadores da fé profunda, ele desceu à planície onde os seres humanos se acotovelavam e se enfrentavam no campo largo das suas paixões, a fim de os suportar, os conduzir e os amar. De imediato, um pai aflito, nele reconhecendo o Messias, posternou-lhe aos pés e pediu-lhe socorro. O sentimento de compaixão do homem espraiou-se e sensibilizou Jesus. O seu drama era o filho enfermo, tomado por desconhecida força que o vitimava, atirando-o de um para outro lado, ameaçando-lhe a existência, minando-lhe as energias e entregue totalmente à sua sanha, sem possibilidade de libertação. Conhecendo o insondável do ser humano, Jesus compadeceu-se e cindiu a treva que envolvia o jovem, percebendo-lhe a história pretérita, quando deliquira, vinculando-se ao odiento perseguidor, que não cedia no propósito infeliz que se impusera. Aturdido na sua insânia, não raciocinava, nem se apiedava daquele que lhe sofria a vindita, incidindo no mesmo erro de que fora vítima anteriormente. Ao contato, porém, com Jesus, estabeleceu-lhe o discernimento, deu-se conta do mal que laborava, num átimo de segundo, arrependeu-se e desalojou-se do campo mental em que se homiziara no seu sofrido hospedeiro. Desvinculou-se de imediato ao ouvir a voz clara e forte do Mestre e receber o influxo do seu pensamento compassivo, deixando de malsinar o outro para cuidar da própria sombra, responsável pelo seu ódio, pelo desejo de desforço, pela inferioridade moral em que jazia. Era natural que, ante o fato insólito, a fé brilhasse em todos que ali se encontravam, particularmente nos discípulos que estavam decepcionados pela inépcia de quem eram portadores, já que eles também houveram tentado ajudar o obsesso sem colherem o êxito anelado. Não se davam conta que, para cada espírito em sofrimento, a terapia é específica, porque não são todos da mesma classe moral, do mesmo estágio evolutivo, necessitando de variada gama de recursos para chegar-se até cada qual. Aquele, em especial, exigia algo mais do que a precipitada imposição verbal, e sim um discurso específico, rico de energias vitalizadoras que o compensasse da vampirização interrompida, quando deslindado da sua fonte de nutrição psíquica. Faltava-lhes fé, profundidade de confiança para conseguirem os bons resultados da empresa, em detrimento do esbravejamento esturdio da gritaria exterior a que se haviam entregado. Aquele espírito acostumado com os seus tormentos e apoiado no raciocínio conflitivo de justiça com as próprias mãos, não receava pessoas nem agressões, ameaças nem objurgatórias. Somente seria removido do seu propósito insano se experimentasse a força da compaixão e da misericórdia para a sua aflição. Foi o que Jesus lhe ofereceu, apoio e renovação interior, facultando-lhe dar-se conta que, na vingança, mais se afligia, na cobrança, mais se desnaturava. Somente lhe restava a alternativa do perdão, a ofensa recebida, para desfrutar da paz que necessitava mais do que qualquer outro valor, embora não se desse conta. O amor de Jesus infundiu-lhe esse ânimo. A sua claridade diluiu-lhe um pouco da compacta treva em que se confundia. A fé em Jesus
era a certeza do próprio poder, da perfeita sintonia com Deus, a quem recorria sempre que necessário, sabendo por antecipação dos resultados que seriam colhidos. A fé é força que se irradia como energia operante e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. O ser humano enfrenta os montes das dificuldades que ergue à frente, quando deveria buscar os objetivos mais nobres e engrandecedores. No entanto, no seu estágio infantil, a sua sombra o envolve com preconceitos e desaires, enceguecendo-se com a ambição desmedida da posse material, na qual investe os seus melhores recursos e depois não sabe como deslindar-se de tantos conflitos e vencer tão variados obstáculos que tem pela frente. Só mediante a fé, estruturada na consciência livre de prejuízos de toda a natureza, oferece as resistências para enfrentar as montanhas de desafios que lhe impedem um avanço no rumo da harmonia. Mediante a fé lúcida e enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando que aquele que a possui enfrente todas as situações com calma e certeza dos resultados felizes que o aguardam. Não tem pressa, nem se angustia, porque sabe que os empeços exigem remoção e as sombras precisam de luz para que desapareçam. A fé racional nunca excede os limites da sua capacidade, nem se doira de ambição descabida, conhecendo as possibilidades que possui e os meios de que se deve utilizar para os cometimentos que enfrentará. É pujante, mas não presunçosa. É nobre, mas não jactanciosa. À luz da psicologia profunda, uma fé diminuta, um grão de mostarda que lhe apresente a dimensão, tudo consegue e nada será impossível, porque se apoia sobretudo na razão.